Aí depois nós temos a quarta etapa do método Plenitude Humana, que uma vez que a pessoa já está avançando, já está vivenciando, ela sabe o que fazer, ela já sente por que fazer, e ela já está trabalhando no dia a dia o seu fazer, esse trabalho interior de conexão com a essência divina. Aí nós chegamos na quarta etapa, em que nós vamos trabalhar com o nosso cliente já a preparação para a alta, a preparação para o momento em que ele vai deixar o processo terapêutico com o terapeuta e vai seguir a jornada com as próprias pernas, com as próprias condições que adquiriu durante a terapia. Então nós vamos trabalhar nessa fase o chamado plano existencial. O plano existencial é a pessoa se conectar com seu propósito existencial, se conectar com o programa existencial, com a sua missão de vida, para que a vida dela tenha um propósito, um porquê profundo. Porque é esse porquê profundo que vai levar o cliente a seguir a sua jornada muito bem, de uma forma caminhando tranquilamente dentro da sua jornada até o final dessa existência, para que ele possa findar esta existência de uma forma exitosa, sabendo que nós temos uma finitude no corpo físico, mas nós somos espíritos imortais, apesar da nossa finitude, e que vamos continuar a vida numa outra dimensão. Então, numa síntese, né, bem sintética mesmo, é assim que funciona o método Plenitude Humana. Claro que essas fases elas não são estanques, no sentido de você vai precisar fazer tudo da primeira fase, depois tudo da segunda, tudo da terceira, tudo da quarta. Muitas vezes o cliente pede que você, por exemplo, na primeira fase, ainda esta semana, por exemplo, eu estava atendendo uma cliente que começou recentemente a terapia e estava preparando para ela a segunda etapa da técnica da formação de uma nova versão do meu eu, mas ela chegou com uma necessidade que eu senti que precisava fazer uma vivência que nós chamamos de encontro com o terapeuta essencial, que é esse encontro com a essência divina que somos. Então, o que eu fiz? Deixei a técnica que estava prevista para uma outra sessão e fiz o trabalho que era da segunda etapa dentro da primeira ainda, sem nenhum problema. Por quê? Como a gente sempre diz para os nossos alunos, essas etapas são didáticas para você ter um norte, você ter uma segurança de que existem etapas de trabalho, mas cada cliente vai pedir de você um trabalho bem específico dentro dessas etapas. Se você, na primeira etapa, sentir a necessidade de uma vivência da segunda, você faz e depois retorna para a primeira etapa. Não precisa ficar lá na segunda etapa de forma estanque. Se você estiver na segunda etapa e sentir que o seu cliente precisa de um reforço de uma técnica da primeira etapa, você também faz. Existem clientes que já estão na terceira etapa e às vezes a gente fica 1 hora utilizando a técnica do diálogo reflexivo, que é própria da primeira etapa. 1 hora direto da sessão, fazendo uma técnica que é apenas reflexiva, sem vivências em estado modificado de consciência. Porque depois da segunda etapa, praticamente todas as técnicas são feitas em estado modificado de consciência, através da hipnose. Você faz um relaxamento e depois do relaxamento você conduz, dando comandos hipnóticos diferentes para cada etapa, para cada técnica, para que o cliente adentre em todo o trabalho que vai ser feito com ele. Então, é dessa forma, bem estruturado o método, mas com flexibilidade. Por quê? Rigidez não faz sentido dentro da psicoterapia consciencial, que é uma terapia centrada em virtudes. Como que nós vamos ser rígidos com um método se cada ser humano é único, cada terapeuta é único? Então nós vamos com uma base sólida,
transitar dentro dessa base como uma dança cósmica dentro das técnicas terapêuticas que são oferecidas no método Plenitude Humana.